Evangelho de João, capítulo 4, 39 em diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus estava vindo da Judéia para a Galiléia e teve um encontro com a mulher samaritana ali no poço de Sicar. E Jesus se revelou a ela. A partir do momento que a mulher reconheceu Jesus como Salvador, ela anunciou essas boas novas aos samaritanos e o que com ela havia acontecido. Eu achei interessante a atitude dessa mulher e como ela foi alcançada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero estar falando um pouquinho hoje sobre a verdadeira evangelização. Nós estamos vivendo em um tempo onde evangelizar está difícil. As pessoas parecem que não encontram mais tempo ou jeito para evangelizar. Eu quero falar de alguns ensinamentos deste episódio que todos nós devemos saber. E é dever de todos nós adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Um pouquinho antes, no 23 e 24, diz assim: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E é isso que eu quero falar um pouquinho, porque todos nós devemos saber disso. O que é adorar a Deus em espírito? É adorar sem vê-lo. Deus é espírito, ninguém vê. Então, se Deus é espírito, adorar em espírito é adorar sem vê-lo. E eu gosto muito de mostrar o porquê que nós adoramos a Deus em espírito. No próprio texto, no capítulo 14, do verso 6 em diante, Jesus, ele se revela a seus discípulos. E eu demorei um bom tempo, eu diria anos, para entender esse texto. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu me deparei com esse texto, eu não entendia. Porque, ao meu ver, a gramática estava errada. E depois de estudar anos, eu não queria perguntar, porque eu queria entender o texto. Depois de anos, eu entendi. O 14:6, ele diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi esta expressão, vem ao Pai senão por mim, que eu me deparei com ela e não entendi. Na gramática, ao meu entender, era ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas depois de muito estudar, eu entendi o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu entendi isso, eu fiz uma reflexão e aí eu entendi isso. Se Jesus dissesse ninguém vai ao Pai, o Pai estaria onde? O Pai estaria lá.
Mas por ele dizer ninguém vem ao Pai, aonde está o Pai? O Pai está aqui. Então eu entendi que Jesus estava se revelando aos seus discípulos: eu sou Deus. E no capítulo 10, no versículo 30, Jesus já havia dito: eu e o Pai somos um. Mas só que daí, quando Jesus se revelou aos seus discípulos, Filipe não entendeu. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus estava dizendo: eu sou Deus. E é por isso que nós precisamos entender para poder adorá-lo da maneira correta, em espírito e em verdade. E era isso que Jesus estava ensinando nesse contexto, quando posteriormente se deparou com essa mulher. Então, Jesus, ele estava dizendo: ó, eu sou Deus. Mas só que Deus é espírito, espírito a gente não vê. Aí no Colossenses, no capítulo 1, diz algo interessante aqui. Colossenses capítulo 1, o versos 13 em diante diz assim: E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus, aqui está falando de Jesus. Jesus é quem? A imagem do Deus que é espírito invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus, ele está aqui nos dando uma aula de como devemos evangelizar para que as pessoas creiam num Deus que é invisível. E por que só no nome de Jesus que nós devemos evangelizar? Aí, na epístola de João, 1 de João, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó, 1 de João, capítulo 5, versículo 20, eu vou ler desde o 19, que diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, para que nós possamos evangelizar verdadeiramente, nós precisamos saber quem é Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele e o Pai, eles são um Deus. Então não tem dois deuses, é um só Deus. E nós precisamos saber, quando nós formos evangelizar, nós precisamos saber evangelizar. Então Jesus, ele aqui, depois dele revelar, né, essas coisas aqui no contexto, e eu trazer aqui um pouquinho mais de luz a esta revelação, Jesus, ele na evangelização, ele foi objetivo. Assim deve ser a nossa evangelização. A evangelização deve ser objetiva. E Jesus diz assim no verso 13. No verso 13, ele diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus ofereceu àquela mulher somente a vida eterna. E é só isso que nós temos para oferecer na evangelização. Nós não podemos oferecer o que Jesus não oferece. Jesus, ele veio para salvar a nossa alma dos nossos pecados. Ele veio resgatar o que se havia perdido. Adão entregou tudo, o mundo todo, o mundo jaz no maligno, porque Adão entregou nas mãos de Satanás o governo deste mundo. E nós precisamos, então, na evangelização, não ser desvairado, oferecer o que Jesus não oferece. Jesus não ofereceu reparar as perdas do sofrimento daquela mulher. Jesus também não ofereceu um casamento feliz para aquela mulher, porque Jesus revelou os pecados dela. Você já teve 5 maridos, e o que você tem não é teu. Então, nós não podemos, na evangelização, prometer, não, tua vida vai de vento em popa. Problema, o que é isso? Não vai mais ter. Sua vida financeira, vai ficar zerada, você vai ver, as coisas vão bem, carro só 0. Como nós podemos oferecer atrativos terrenos se a vida eterna é no céu? Nós não podemos oferecer aquilo que Jesus não ofereceu. Jesus, ele ofereceu somente a vida eterna. Jesus não ofereceu luxo terreno nenhum. Ele só apontou seus pecados e disse, a água que eu te dou, ele vai te levar para a vida eterna. Então, na evangelização, só podemos oferecer o que Jesus oferece. É por isso que, hoje em dia, há muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas decepcionadas com Cristo, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com a fé. Sabe por quê? Na evangelização, as pessoas estão oferecendo tudo. E na evangelização, nós só podemos oferecer o que Jesus oferece, é a salvação em Cristo. E acabou. A vida vai ser difícil? Vai ser difícil. Aqui na terra, no mundo tereis aflições, disse Jesus. Como nós podemos dizer diferente? Então, nós não podemos oferecer o que Jesus não ofereceu. E as pessoas estão se decepcionando com Deus, sendo que foram as pessoas que erraram na evangelização. Então nós não podemos oferecer o que Jesus não oferece na evangelização. Precisamos ser objetivos na evangelização. Jesus, ele te salva, ele salva a tua alma. Ele te liberta, sim. Ele te perdoa os pecados. Mas não podemos oferecer mais nada do que isso. Foi isso que Jesus fez. E é isso que nós podemos fazer também. A mensagem da mulher samaritana não teve firulas, que nós entendemos muito bem o que é isso. Quando ela entendeu a mensagem de Jesus, ela voltou para evangelizar a sua cidade, Samaria. E ela, a partir de então, ela foi e evangelizou Samaria. É importante a gente ver o que ela disse na sua evangelização. No verso 39 diz assim, e ele me disse tudo quanto tenho feito. Foi essa a evangelização da mulher samaritana. E ele me disse tudo quanto tenho feito. Nós, muitas vezes, na evangelização ou no tratamento das pessoas, nós estamos tendo medo de dizer que pecado é pecado. Nós estamos tendo medo. Mas se eu disser que pecado é pecado, ele não vai gostar de mim. É para isso que nós evangelizamos? Para as pessoas gostarem de nós? Não é para isso que nós evangelizamos. Ainda que as pessoas nos odeiem, nós não evangelizamos para nem nos
amar e nem nos odiar. Nós evangelizamos para a salvação da alma delas. Elas precisam entender que Jesus salva, que Jesus perdoa pecados, que Jesus restaura o que se havia perdido. Então, nós não podemos ter medo, sabe por quê? Quando Jesus ele falou a verdade sobre a vida da mulher, ele não teve medo de perder, sabe por quê? Ele já estava perdido. E nós estamos com esses medinhos de perder o que já está perdido. A alma das pessoas, se elas não encontrarem Jesus, já está perdida. Então nós não temos que ter medo de perdê-las. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro se perder a alma. Não adianta nada nós manter a vida inteira de amizade com a pessoa e se amar, e se gostar e não anunciar Cristo. De medo que a pessoa não vá gostar de nós. Não é isso que devemos ter no nosso coração na evangelização. Jesus não teve medo de perder esta mulher, porque ela já estava perdida. Jesus falou toda a verdade sem medinhos. Tanto a mulher quanto o povo de Samaria sabiam o que aquela mulher tinha feito. Jesus apenas refrescou a memória dela. Nós não estamos fazendo nem como essa samaritana. Quanto mais como Jesus fez. Jesus nos ensinou a evangelizar. E quando ele envia os seus discípulos e diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que vos tenho mandado. Não é para nós inventar na evangelização, né? Não é para nós fazer amiguinho, dá o dedinho, amiguinho. Não, não, não. É para nós anunciar Cristo. Isso é evangelização. Se as pessoas gostarem, amém. E se não gostarem, amém. Eu vou continuar evangelizando. Jesus ele disse: vocês vão, e se as pessoas vos receberem, beleza. E se não receberem, sacudir até o pó em testemunho contra eles. Isso é evangelização. A gente não deve estar preocupado se as pessoas vão gostar ou não de nós. Lógico que nós não podemos ser mal criados. Nós precisamos ser muito bem educados. O povo de Deus é povo educado. Mas nós não podemos ter medo de falar a verdade e constranger as pessoas ou magoar as pessoas, não. Evangelização é a verdade, e somente a verdade. Doa a quem doer, goste ou não goste. Isso é evangelização. Porque a alma dessas pessoas é que estão se perdendo. E se elas morrerem na ignorância, sem alguém falar a verdade para eles, eles vão para o inferno. E a culpa é nossa, porque estamos ao biquinho calado querendo fazer amiguinhos. Não é isso. Nós precisamos ter a ousadia de Jesus Cristo para falar a verdade sobre os pecados do povo. Quando nós falamos daquilo que Jesus fez na nossa vida, não é vergonha, não é vergonhoso. Essa mulher aqui, ela chegou e ela abriu a boca, falou: olha, ele me falou tudo o que eu tenho feito. Você acha que as pessoas não sabiam que ela era uma mulher fácil? Sabia. Já teve 5 maridos. Naquela época, muito mais do que hoje, era uma situação terrível. Mas ela disse: não, ele me falou a verdade, me falou tudo que eu tenho feito. Então não é vergonha a gente falar o que Jesus fez na nossa vida. Isso é testemunho, não é vergonha. E tem muitas pessoas com vergonha: mas se eu falar que eu fiz aquilo, melhor seria se a gente não tivesse feito coisas vergonhosas, né? Melhor seria. Mas não é vergonha falar das coisas vergonhosas que fizemos e nos arrependemos dela e não praticamos mais. Isso é testemunho. Então nós precisamos dar o nosso testemunho de vida. Quando eu encontrei Jesus, Jesus fez isso, isso e isso na minha vida. Ele pode fazer na sua. E aí essas pessoas vieram com ela até Jesus, porque viram que o testemunho daquela mulher era verdadeiro, e vieram até Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E daí no final diz: olha, agora já não é mais pelo que você fala, é porque nós vimos nele. Então, olha a importância de nós ser verdadeiro no nosso testemunho. Nós não podemos inventar coisas no nosso testemunho.
Nós não podemos nos vangloriar da maldade que praticávamos antes. Tem pessoas que falam do seu testemunho, mas falam parece com orgulho do que fazia. Não, porque eu era isso mesmo. E se bobeasse comigo, era na bala. Como assim? Você está dando testemunho ou você está se vangloriando do que você fazia? Não, porque eu dava na cara mesmo. Como assim? O testemunho nós devemos falar, olha, eu fui uma pessoa muito complicada. Eu era briguento. Me meti em confusões à toa. Mas Jesus me encontrou e hoje eu sou feliz. Eu não sou mais briguento. Nunca mais eu briguei. Minha família está aí, sabia como eu era? Não sabia, né, como eu era briguento? A família está aí, eu era briguento. Mas isso não pode ser, não, porque ninguém podia comigo. Eu era um ninja, eu era rabo de arraia, não sei o que. Não, gente, não é assim, não. Isso eu estou me vangloriando de algo que eu fazia que era ruim, me levava para o inferno. Hoje eu falo humilhado, envergonhado, nunca mais quero fazer isso. Antes eu queria que as pessoas tivessem medo de mim, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Isso é testemunho, mas não pode ser firulento. Inventar coisas, aumentar o que fazia. Não, gente. Nós devemos ser verdadeiros no nosso testemunho. Tanto é que a palavra de uma mulher nessa época não tinha valor. Mas quando eles ouviram na boca dessa mulher a verdade, todo mundo acreditou e veio ver. Então, isso é conversão, já é fruto da conversão de uma desacreditada para uma pessoa que eles acreditaram. Então nós precisamos, no nosso testemunho, falar a verdade. Jesus fez isso na minha vida, eu vou levar para você também. Ele pode fazer na tua também. Mas não ficar inventando historinha, contando como vantagem aquilo que fazia. Quando nós fazemos assim, não é vergonhoso falar o que fazia. É testemunho, mas quando nós ficamos nos vangloriando, é vergonhoso aquilo que nós fazíamos. E aquilo que estamos fazendo ainda, nos vangloriando do mal que fazia antes. A nossa mensagem, ela não pode ser apenas dita. A nossa mensagem, ela precisa ser vivida. O 42 diz, e diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós transmitimos a Cristo através do nosso viver e não somente das nossas palavras. As palavras dessa mulher um pouquinho antes não tinha peso. Por que agora teve? Porque houve uma transformação de atitude. De atitude. Ela chegou com uma atitude diferente. Ela chegou falando diferente. E as pessoas acreditaram. Então o nosso testemunho, ele deve ser vivido primeiro aqui dentro de nós. Para depois nós colocar para fora e falar. Coisas que muitas vezes nós como cristãos damos mau testemunho na sociedade. Coisas banais como cumprimentar as pessoas com alegria. Isso também é pregar evangelho. Quando a gente chega em algum lugar, né? Bom dia, tudo bem? Só se for você. Da onde que vem esse mau humor? Aqui dentro está amargo, né? Amargura aqui dentro. Não, nós temos alegria. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma maneira de começar a evangelização. Porque as pessoas verão Cristo
através de nós. Elas não conhecem Cristo. Essas pessoas não conheciam o Cristo, mas elas viram o Cristo nesta mulher. Alguma coisa estava diferente, porque eles acreditaram na palavra dela. As pessoas irão acreditar em nossa palavra quando eles veem em nós algo diferente. Então nós precisamos, em coisas corriqueiras, nós precisamos procurar a ocasião de anunciar Cristo. Seja através de um bom dia, seja através de uma boa noite, seja através de um cumprimento, nós precisamos procurar mostrar Cristo para as pessoas. Hoje nós estamos sendo mal educados. Quantas pessoas, hoje em dia, principalmente em lugares públicos, né? Chega uma mulher grávida, e o crente ali sentadão, e a mulher grávida ali de pé, ou uma pessoa mais idosa. As pessoas não se levantam para dar o lugar para uma mulher grávida, para um idoso. Gente, isso não é só de cristão, isso é uma boa educação. Isso é você ser cavalheiro. É você entender a necessidade do outro. É compaixão. Mas nem nisso nós estamos evangelizando. Nós estamos sendo igual todo mundo é. Nós estamos fazendo o que todo mundo faz. A nossa sociedade está muito bruta. Então nós precisamos ser o sal, o tempero, a diferença. Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. E se nós não fizer a diferença, para que servimos? Será que quando nós falar de Cristo para essas pessoas, elas vão acreditar como acreditar na samaritana? Provavelmente não. Porque o nosso testemunho não é isso. Não condiz com isso. Nós precisamos responder com educação. E muitas vezes nós agimos assim no telefone, né? Alô? Quem está falando é o Zé? Não, é o Isaías. Ah, desculpa, liguei errado. De novo. Alô, quem está falando? É o Zé? Falo, não, é o Isaías. Não, mas não é, você conhece o Zé? Eu já te disse que é Isaías! Que educação, né? Você sabe o que eu faço quando alguém liga errado para mim? Ligou uma vez errado, muitas vezes. Ah, desculpa, liguei errado. Não ligou errado, não. Não ligou errado, não. E eu trago uma palavra de Deus para essa pessoa. Não ligou errado, não. E se ligar de novo, eu vou atender de novo. O problema é que essas... Hoje é robô, né? Não dá para evangelizar os robôs. Mas quando é pessoa, tem como sim evangelizar. A gente precisa ser educado. O problema é que nós não vemos que as nossas atitudes, ou as nossas boas atitudes, elas podem abrir caminho para a evangelização. Para a gente apresentar Cristo para as pessoas. E nós não percebemos isso. Nós não queremos mais falar do que Jesus fez para nós, na nossa vida. Como assim? Alguma coisa está errada, alguma coisa precisa mudar no nosso coração, para que nós possamos começar a evangelizar novamente. Nós estamos deixando de evangelizar. Se nós não tivéssemos tido no nosso coração o amor pelas almas, nós não tínhamos ido para Minas, era muito difícil. Nós estávamos começando o trabalho aqui, já não tinha nem um ano. Nós estávamos indo para Minas evangelizar. Por quê? Porque é isso que estava no nosso coração. E o João, o Wilson, né? A Aninha, a Jéssica, sabe da alegria que nós íamos daqui e voltávamos de lá. Porque nós estávamos indo levar o evangelho. Mas para isso nós precisamos ter no nosso coração o desejo de evangelizar. E nós precisamos aproveitar qualquer oportunidade de evangelização.
Nós estamos transmitindo a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou estamos calados? De que forma estamos mostrando Cristo no nosso viver? Quando nós não temos mais no nosso coração o desejo de evangelizar, de mostrar a Cristo para aqueles que não o conhecem, é porque já deixamos de ser suas testemunhas. Nós precisamos tomar cuidado nisso. Jesus, olha como que Jesus evangelizou essa mulher. Eu estou com sede. Onde que ele estava? No poço de água. Jesus, ele disse, eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água? A partir daí, ele evangelizou essa mulher. Em qualquer circunstâncias que se apresentar a nós, nós devemos buscar uma maneira, um meio para evangelizar. Até mesmo num bom dia, numa boa tarde, numa boa noite, tudo bem? Nós precisamos buscar ocasião de evangelizar. Jesus, me dá água. E a partir disso, ele evangelizou essa mulher. Então é isso que está nos faltando. É nos ter a sede, a vontade de evangelizar. É isso que está nos faltando. Nós estamos muito acomodados. Muitas vezes, nós temos inúmeras oportunidades de evangelizar, mas nem sequer abrir uma boca. Nós não podemos achar, eu indo para o céu está bom demais. Não. Nós precisamos querer salvar as pessoas da condenação que elas estão. Isso é amor, isso é o amor de Deus em nós. Nós precisamos querer salvar as pessoas dessa condenação. E quando nós temos isso no nosso coração, nós vamos procurar uma oportunidade de evangelizar, nem que seja numa ligação errada, nem que seja num copo d'água, nem que seja num bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos procurar um meio de evangelizar. O mundo está sedento de Deus. As pessoas estão sendo evangelizadas de maneira errada. E é um monte de gente que já esteve presente no meio evangélico e se decepcionou. Por quê? Porque foi evangelizado errado. Prometeram mundos e fundos. E a nossa evangelização é somente para a salvação da alma. E acabou. Nesse mundo nós vamos ter aflição, sim. Vai ser difícil, sim. Foi difícil, é difícil e será difícil. Mais difícil é encarar uma eternidade sem Cristo. Isso sim é difícil. Então nós precisamos ter consciência disso, para que a nossa evangelização seja verdadeira. Anuncie Cristo, fale de Cristo, mas viva Cristo. E pode ter certeza que as pessoas acreditarão no que você falar. Que Deus nos abençoe.